E aí pessoal, tudo certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando esse PBX IP da Intelbras, que é a IAD100, mostrando assim os detalhes, o hardware dela, as conexões. E nesse segundo vídeo eu vou mostrar como acessar, agora já com ela energizada, por exemplo, como acessar a interface web dela para a gente fazer as configurações que é necessário, né? Depende de cada cenário, claro. E eu vou mostrar e vejo tanto que é simples. Eu vou alimentar ela aqui e aguardar ela estabilizar. E eu não preciso nem ligar ela na minha rede, não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada nesse sentido. Por quê? Porque ela já consegue rotear o sinal Wi-Fi. Então ela já vem com um nome padrão aqui de rede 2.4 e eu já consigo acessar ela. Tanto que se eu vou esperar subir aqui, se eu vir com o celular, por exemplo, eu já consigo até encontrar ela e eu posso acessar ela. Eu prefiro particularmente pelo notebook, né, que é mais fácil de programar ali pelo navegador, por qualquer navegador web, Chrome, o Firefox, enfim. Então eu vou esperar subir aqui os serviços dela e já mostro. E veja que eu não vou conectar nenhum cabo aqui na parte de rede, né? Nem na WAN, nem na LAN. Só a central mesmo conectada aqui à fonte de alimentação e à rede elétrica. Olha só, ela já subiu. Eu vou vir com o celular e já dá até pra gente encontrar ela na rede. Só pra mostrar aqui que é possível. Só que porém eu vou acessar ela com o notebook. Eu só venho aqui atualizar as redes Wi-Fi. Já apareceu aqui, ó. IAD100-Intelbras. Então ela já está roteando o sinal dela. E ela já serve como servidor DHCP. Porém, eu vou no notebook e vou conectar essa rede aqui através do notebook. Vou mostrar ali. No notebook eu vim aqui na conexão de rede, Wi-Fi, né? Ele está conectado na minha rede local. E olha que apareceu aqui também. Então eu só vou vir em conectar. Ela é aberta, ou seja, não tem senha. Conectado, sem internet. Porque não tem nenhum cabo ligado ali como eu mostrei. E como que eu sei qual é o IP dela? Ela vem com o IP de fábrica 192.168.11.1. Esse é o IP padrão. Eu posso tanto vir aqui em propriedades, por exemplo. Se eu descer aqui ó, na lateral, depende do Windows que tu está utilizando, ela vai mostrar aqui ó, o servidor DNS. Tá aqui é o principal. E aqui é o IP que a minha máquina assumiu. Mas eu posso também abrir o prompt de comando digitando smd. E aqui na telinha do DOS eu posso digitar ipconfig. E veja que apareceu aqui ó, meu gateway padrão, 92.168.11.1. E é esse endereço que eu vou digitar em um navegador qualquer aqui. Eu vou abrir o Firefox mesmo, mas pode ser qualquer um. Não sei se esse meu está atualizado. Só vou digitar 192.168.11.1 e vou dar um Enter. E olha só, ele já carregou a interface web dela. Então tá aqui as credenciais, né? Ou seja, para a gente digitar usuário e senha. O usuário é admin, tudo minúsculo, e a senha é admin. Esse é o padrão de fábrica. Não vou memorizar. Bom, aqui a gente já tem uma visão geral do equipamento. Já estamos dentro da central, da interface web dela. E veja que já está dando um aviso aqui, ó, a senha padrão não foi alterada. Esse dispositivo está com a senha padrão. Altere a senha padrão para a segurança de acesso à interface web. Isso é bem importante, porque como ele é roteador Wi-Fi, imagine que no cliente algumas pessoas vão acessar a internet através do Wi-Fi dessa central, né? Então ela não pode ter acesso aqui às configurações, isso aqui só o pessoal autorizado. Então essa senha é imprescindível a alteração dela. Eu não vou alterar agora, porque eu só estou demonstrando aqui. Então eu só quero mostrar, né, as opções, só onde a gente vai, o que tem aqui. Então aqui já tem o primeiro aviso para alterar essa senha. Aqui ele mostra algumas informações dinâmicas, né, em tempo real, a memória, o sistema, a CPU, né, ou seja, o desempenho do equipamento, o sistema, o modelo, o número de série, o ID do hardware, versão de firmware, data e hora, tempo de atividade, 7 minutos e 41 segundos, que eu acabei de ligar ela, serviço em nuvem desabilitado. E se a gente descer, a gente tem mais opções aqui, ó. Aqui é a respeito da rede WAN offline, que não tem nenhum cabo conectado, né? Interface de uplink atual. Então, o que acontece? Veja que não tem nada de IP atribuído aqui, porque eu não conectei nenhum cabo ali, como eu mostrei inicialmente. Aqui é o status da rede móvel, ou seja, o SIM card. Veja que também não tem nada, porque está sem o chip, obviamente. Então, ele mostra que o sinal da operadora, o IP, mostra um monte de outras informações aqui que é interessante. Nesse caso, não tem nada. Aqui é a parte de rede LAN. Então a rede LAN ela está fornecendo essa faixa de IP que a gente acessou ela. Essa é a máscara de rede, tanto pelos cabos ali
porta LAN física como pelo Wi-Fi. Aqui a rede Wi-Fi também. Então ele está dizendo que esse aqui é o SSID, que é o nome, né? O canal, criptografia sem senha, ou seja, não tem senha, né? Ela vem aberta de fábrica. Então essas aqui já são as informações iniciais. E aqui na parte de cima, ó, a gente tem um acesso a todas as opções de configurações de status da central. Usuário administrador para sair, atualização ativado, status. Então aqui no status a gente tem visão geral, a parte de SIP, PSTN, DHCP, segurança, VPN, lista de access point, chamadas em progresso, a parte de bilhetagem, alguns serviços, o desempenho e sobre o equipamento. Aqui na parte de sistema a gente tem várias configurações de usuários, provisionamento, o histórico de chamadas, histórico do sistema, histórico de alterações, né? Backup, restauração e atualização de firmware, por exemplo, arquivos de áudio, linhas de comando, diagnóstico, serviço em nuvem, API, relatório de eventos, gerenciador de tarefas, e-mail e reiniciar. Depois a gente tem a parte de rede, toda aquela parte de configuração de Wi-Fi, para criar redes virtuais, né? Tanto uma VWAN como uma VLAN. A parte de 3G e 4G, ela trabalha com redundância, configurações de uplink, controle de acesso, firewall. Aqui algumas coisas é bem importante mexer na segurança, né? Redirecionamento de portas, ou seja, criar regras NAT, DMZ. Toda a parte de rede está aqui, parte de segurança. Aqui na parte de perfil, SIP. Aqui são os ramais e linhas analógicos, parte de codec, o plano de numeração dos ramais, calendário, conversão numérica, por exemplo, se tu quiser converter para fidelizar para a operadora, descagem rápido e plano de descagem. Aqui a parte de ramais, ramais analógicos, ramais IPs, grupos de ramais para criar grupos, para tocar ramais, grupos de busca, juntor, que seria as linhas troncos, IPs, analógicas e a interface de celular. A gente faz algumas configurações por aqui. E aqui é o gerenciador de chamadas, as configurações, grupo de roteamento, as rotas, comandos, a parte da DISA. E aqui tem um monte de outras opções. Então veja que está tudo aqui, ó. Por exemplo, num juntor, se a gente vir na opção SIP, ele não tem nada aqui, ó, criado, tem só um padrão default, um default de fábrica, né? Default de fábrica. Não tem nada de rotas criadas, porque essa central é nova, como eu falei, ela nunca foi configurada. Na parte analógica também, a gente tem aqui, ó, só o tronco 1, aqui alguns ganhos, a gente pode editar ela aqui, ó. Então a gente pode dar um nome, pode alterar aquelas configurações padrão de ganho, de TX, de RX, de atenuação, de impedância, conforme o tipo de linha, se é uma linha par metálico, se é uma interface de celular, se é uma ONU, né, um VoIP, por exemplo, a gente consegue alterar aqui para poder adequar impedância automática, detectar o tom de ocupado. Então aqui a gente pode fazer algumas alterações de cadência para incompatibilidade com operadoras, que acontece muito, por exemplo, nas impactas. Parte de ramal também, ramal SIP. A gente pode vir aqui, ó, novo, não tem nenhum, criar, criação em série, importar. Os ramais FXS, que é o ramal analógico. Veja que já tem o ramal do 2000. Está desativado. O registro está desativado, chamada espera desativado. Então a gente pode alterar algumas configurações dele aqui. Então veja que não é complexo, pessoal. É só saber o que vai fazer aqui. Tem todos os campos, é bem intuitivo. O mais difícil é você acessar ela a primeira vez, como eu já mostro aqui. Depois você pode vir na parte de rede, por exemplo, e alterar para tua rede local aí, né? Toda a parte de WAN, de LAN. É uma coisa interessante a gente alterar a parte de rede aqui. A gente vem na opção rede, configurações, e aqui a gente adequa a rede do nosso cliente. A parte de WAN, se for preciso alterar, deixar, por exemplo, estático, né? Tá, DHCP. Se for preciso mexer na parte de LAN, olha a faixa que ela está entregando. Se eu quiser alterar isso aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, 10.0.0.15, por exemplo. Altero a máscara, né? Personalizo, eu já pego algumas prontas que tem aqui. Eu não vou salvar agora, mas eu consigo adequar. Se eu quiser deixar também estático aqui, a parte de WAN,
para me ter um controle, um gerenciamento maior, eu posso fazer tudo isso. Depois, claro, salvar, e o ideal é, depois de salvo, é reiniciar ela. Mas eu não vou mexer em nada disso aqui, então eu vou cancelar. Isso aqui a gente adequa de acordo com o cenário, de acordo com o cliente. Então essas são as configurações. Então dá para perceber que é bem intuitivo, né? O passo principal é acessar ela. Como eu mostrei, não precisa nem cabo, nada, nenhum cabo específico, nenhum software específico. Apenas se conectar ela via Wi-Fi, você já consegue fazer as configurações iniciais que você precisa para adequar a sua rede. Aí sim, depois você pode ligar ela via cabo, ligar aí no teu cenário tranquilo. Mas num primeiro momento você não precisa nada disso, só a central e um notebook você já consegue alterar alguns parâmetros dela. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu peço que dê um like, se inscreva no canal para ajudar e muito obrigado para quem assistiu.